Pois é, vamos à segunda etapa do OBRAC. Bem, a atividade obrigatória é a construção de um mapa de racismo ambiental e eu pensei a gente relacionar o relevo da cidade com a questão de riscos de escorregamento. Mas a gente não poderia só ficar nessa atividade. O que vocês acham de a gente fazer mais algumas coisas? Professor, eu tive ver um arquivo que eu acho que pode ser interessante pra gente usar. Mapa das desigualdades. Isso mesmo. Tá. A gente poderia entrevistar. Ok, concordo. Vamos então fazer uma entrevista com o coordenador desse projeto, beleza? Para a gente conhecer as desigualdades do nosso município. Eu pensei também em uma terceira atividade da gente conhecer em algumas localidades da nossa cidade caracterizadas como racismo ambiental. Então a gente pega o nosso drone do departamento e faz esse sobrevoo. Combinado assim? Ok, então vai ser um voo aqui com o nosso drone. Como iremos estudar a relação entre as áreas de escorregamento com as vilas e favelas em Belo Horizonte e a cidade dita formal, eu vou explicar um pouco como o relevo influencia diretamente a sua ocupação urbana e a valorização dos terrenos nas cidades. Áreas com declividades acentuadas ou com inundações, elas tendem a ser mais desvalorizadas e ocupadas por pessoas com uma renda menor, configurando assim um caso de racismo ambiental. No caso dos escorregamentos, 4 fatores geoambientais contribuem para isto, como as características geológicas, processos geomorfológicos, condições climáticas e a ação humana. Na nossa análise, focamos especificamente na declividade do terreno como fator de risco para escorregamento. Em Belo Horizonte, na sua legislação, áreas com 30% a 47% para serem construídas nela precisa ter um laudo técnico, enquanto áreas com uma declividade maior que 47% não podem ser construídas, mesmo as pessoas construindo nela. Com base nos nossos mapas e na cartografia, buscamos responder se há uma maior concentração de terrenos com altas declividades em vilas e favelas no que na cidade dita formal, e se essas regiões coincidem com as áreas mais vulneráveis a desastres ambientais, especificamente o escorregamento, que é o nosso estudo. Primeiramente, a gente utilizou o QGIS e como base de dados eu peguei da própria prefeitura e aí a gente pegou o mapa do limite do município, como vocês podem ver, juntamente com as curvas de nível, as vilas e favelas, a vulnerabilidade e o zoneamento. Com isso eu importei tudo para o QGIS para mim poder produzir o mapa. E em seguida, o que eu fiz foi utilizar o processamento do QGIS e o meu mapa de curva de nível para gerar o modelo de elevação digital, como vocês podem ver aqui. E depois eu utilizei o modelo de elevação digital para gerar o mapa de declividade de Belo Horizonte. E tudo isso recortado pelo limite do município para ficar mais estético. Então, o outro próximo passo foi que eu peguei as vilas e favelas da fonte da prefeitura e cortei do mapa de declividade. E agora a gente pode analisar diretamente como é a declividade das vilas e favelas. E em seguida eu usei uma ferramenta do QGIS que chama Report para me conseguir os dados específicos de como que é a área desses espaços, tanto nas vilas e favelas quanto na cidade formal, para me conseguir os dados de qual é a porcentagem de espaços com acima de 30% de declividade nas vilas e favelas e na cidade formal. Após a construção dos mapas, conseguimos formular gráficos analisando as nossas duas perguntas inicialmente feitas, que era como é a distribuição das declividades na ocupação do município e como as vilas e favelas se relacionam com o desastre ambiental por escorregamento. A partir da análise desse gráfico, conseguimos ver que na cidade dita formal, que é a azulzinha, apenas 10,7% apresentam declividade maior do que 30%, enquanto as vilas e favelas, que é a laranjinha, ele apresenta 32,5% de declividades maiores que 30%, fazendo assim uma distribuição desigual entre vilas e favelas e a cidade dita formal. Passando para a nossa segunda pergunta, como as vilas e favelas se relacionam com o desastre ambiental, analisamos que 6,2% da cidade dita formal está em áreas de escorregamento, enquanto as vilas e favelas apresentam 23,1%, relacionando assim que as vilas e favelas têm um percentual maior em comparação com a cidade dita formal.
Outra coisa importante da gente analisar, por esse mapa aqui, podemos ver que existem 4 pontos principais que estão nas áreas de escorregamento nas vilas e favelas, que são o Morro das Pedras, Morro do Papagaio, Comunidade do Cafezal e a Comunidade do Taquaril, em que essas favelas apresentam uma porcentagem maior do que 50% de área de risco. Você tem uma hipótese. A nossa hipótese é o acesso à terra, historicamente, levou que as populações pobres e pretas a ocuparem espaços periféricos, espaços com potencial, e aí associando já ao racismo ambiental, que não era o nosso tema primordial, mas é claro que a gente mostra isso de uma forma indireta. Vai ocupar os morros, né, através das favelas, né, são as frestas e as franjas da cidade, as áreas periféricas, áreas de inundação. Então vão ocupar os espaços que são mais baratos, né, por diversos processos de ocupação urbana. E depois é porque todo mundo sabe que esses espaços são desiguais e eles não vão ser resolvidos de uma hora para outra. Não tem milagre, não é em 10 anos que você resolve, né? As políticas urbanas, políticas sociais da cidade, elas levam muito mais tempo do que 10 anos para modificar o espaço da cidade, com exceções, é claro. Como que o uso do drone pode ajudar a gente a mapear essas áreas de risco, de vulnerabilidade, podem ajudar a gente a entender esse racismo ambiental? A ferramenta hoje, que é o VANT, né, o veículo aéreo não tripulado, caso que a gente tenha um drone, né, que pertence ao Cefet, é uma ferramenta muito útil para esse fim, porque você consegue uma resolução boa, falando tecnicamente como é que ele funciona. Ele vai capturar imagens, tá? Tirar fotos, fazer várias fotos da área que você pretende ali mapear, vamos dizer assim. Dessas imagens, eu vou tratar ela num programa específico, que eu consigo fazer um mosaico, obter um resultado ali de alta qualidade, com a resolução da imagem de centímetro, porque o pixel, né, que vai me dar essa informação, eu vou conseguir aí o pixel aí numa precisão de 1 centímetro.